E aí, pessoal do nono ano, bem-vindos à nossa aula 13 de matemática. Na aula de hoje, vamos usar a apostila aí do segundo bimestre, página 26. Iremos falar sobre razão e proporção. Então, a razão significa divisão, certo? Então, logo, para fazermos uma relação entre duas grandezas, temos que dividir uma grandeza pela outra. Então, em outras palavras, pessoal, a razão, ela normalmente sempre virá representada em forma de uma fração. Igual está aqui, ó, A sobre B. Beleza? Normalmente é assim. E aí temos um exemplo aqui, ó. Uma escola tem 1.200 metros quadrados de área construída e 3.000 metros quadrados de área livre. Ele pediu uma razão da área construída para a área livre. Então, área construída, área livre. Ok? A proporção. O que é a proporção? Nós dizemos que existe uma proporção quando duas razões são equivalentes. Então, observe aqui, ó, se eu tenho uma razão de A sobre B e outra razão de C sobre D, se elas forem equivalentes, nós teremos uma proporção. Como eu verifico se as razões são equivalentes? Quando o produto dos meios for igual ao produto dos extremos, ou seja, quando a multiplicação cruzada aqui entre esses elementos resultarem no mesmo valor. Beleza? E aqui nesse retângulo verde, nós temos a definição de constante de proporcionalidade. O que é isso? É quando duas razões, né, que formam uma proporção, possuem uma mesma constante de divisão, o mesmo quociente. Né? A divisão de A para B é o mesmo resultado da divisão de C para D. Isso é que a gente chama de constante de proporcionalidade. Aqui nós temos um exemplo de aplicação de uma proporção. Né? Ele deu um problema, e aí você monta a primeira razão e a segunda razão com base numa incógnita que ele quer descobrir. Qual é a altura do prédio? É o valor de x. E aí você multiplica cruzado e consegue achar o valor de x. Beleza? No exercício 17 aí, nós temos um probleminha aqui que fala sobre uma equipe de futebol que obteve durante o ano de 2010 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas? Bom, o número de vitórias foi informado. É o numerador da razão, né? A parte de cima da razão. O número que vai em cima. E o número que vai embaixo é o número total de partidas. O número total de partidas não foi informado diretamente, mas você consegue descobrir. Basta somar aqui, ó, 26 mais 15 mais 11, que dá 52. Então, a razão é 26/52. Ok? Que pode ser simplificada também por 26. E aí você vai encontrar a razão 1/2, né? 1 sobre 2. Ou seja, o que significa isso? Que o time ganhou uma partida a cada 2 partidas disputadas. Ou seja, ele ganhou a metade das partidas disputadas. Beleza? Exercício 18. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas. Conforme dados da ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica? Bom, temos dois tipos de bacia aí. Certo? A que gasta 6 litros de água é a bacia ecológica. E a que gasta 15 litros é a bacia não ecológica. Então, se ao utilizar a bacia não ecológica, você gasta cerca de 60 litros por dia, quer dizer que você está dando 4 descargas ao dia, correto? A não ecológica gasta 15, 15 vezes 4, 60. Utilizando uma bacia ecológica, que gasta 6 litros, dando 4 descargas por dia, você gastaria 24 litros. Ok? Mas essa não é a pergunta. A pergunta é qual será a economia de água? Qual é a economia diária de água? Então, você teria que fazer uma segunda operação, que é uma subtração. 60 menos 24. Certo? Que aí sim
você encontraria o resultado da economia, que seria de 36 litros aí, aproximadamente, né, de economia, né? Continuando aí no uso de 4 descargas por dia, né? O próximo exercício é um exercício complementar, né? São 2 exercícios complementares que eu botei aí. Ou seja, não está na apostila, eu apenas estou colocando aqui para nós fazermos juntos e trabalhar um pouco mais sobre razão e proporção, ok? Então, o primeiro deles diz o seguinte: uma mistura apresenta 2 litros de água e 3 litros de álcool. Determine as razões de água para álcool. Ou seja, quantos litros de água são? 2. Quantos litros de álcool são? 3. Então, de água para álcool é 2/3. Beleza? Agora, de álcool para água, 3/2, 3/2. De água para a mistura é a soma da água com álcool. 2 mais 3 dá 5. Então, de água para a mistura é 2/5. E de álcool para a mistura, 3/5. Beleza? Tudo isso que a gente montou aqui são razões. Ficou claro? Próximo exercício complementar. Verifique se os pares de razões formam ou não uma proporção. Então, aqui nós temos 2 pares de razões em cada letra dessa. E nós vimos que para formar uma proporção, o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Então, você vai multiplicar cruzado aqui. E se der o mesmo resultado, é uma proporção. Então, vejamos. 5 vezes 4 dá 20. 2 vezes 10 também dá 20. Então, é uma proporção, sim. Correto? Agora, B. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Números diferentes, então não é uma proporção. Na C. 1 vezes 8 é 8. 2 vezes 4 também dá 8. Então, sim, é uma proporção. Na D. 3 vezes 9 dá 27. 4 vezes 6 dá 24. Valores diferentes, então não é uma proporção. Na E, 7 vezes 15, 105. 3 vezes 35 também dá 105. Ou seja, sim, é uma proporção. E por último, na F, 4 vezes 15 dá 60. 5 vezes 12 também dá 60. Então, sim, também é uma proporção. Beleza? Então aqui a gente encerra. Obrigado por ter acompanhado até o final e até a próxima.